Eu fico feliz de estar conversando com o pessoal da comunicação, porque serão pessoas fundamentais, porque nós temos muitas ideias, muita coisa bacana. Então, vocês vão editar depois? Não, estamos ao vivo. Caramba. A gente está vendo que os espaços para debate sobre o tema estão sendo ampliados, né? Então é interessante essa questão e a correria faz parte, né? Então atue, tenha coragem, transforme a realidade, é o momento. Um abraço para vocês, tenho grande saudade também dessa idade, desse tempo. Espero que tenha sido legal, que tenha dado para contribuir um pouco na discussão, né? E cumprimentar vocês. Eu acho tão bacana assim que estudantes de jornalismo estejam se reunindo para produzir um programa sobre temas relevantes. Você nessa mesa de bar que veio pra me ouvir cantar, mergulha na minha canção, memória. E eu te conto que passei, dessa mulher que me tornei, e vivo só pra transbordar de amor. Quando alguém me olhar, respeite a minha história. Quando alguém me olhar, respeite a minha memória. Eu segui e vivi preconceito por eu ser do meu jeito, persisti. Também sofro de amor, mas eu faço da dor canção. Você nessa mesa de bar que veio pra me ouvir cantar, mergulha na minha canção, memória. E eu te conto que passei, dessa mulher que me tornei, e vivo só pra transbordar de amor. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, laboratório convergente do curso de jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva feito por estudantes de jornalismo, e nessa temporada estamos recebendo personalidades ligadas à defesa dos direitos humanos. Eu sou Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de segundo, terceiro e quarto semestre, Fabrini Bartz, Felipe Loreto, João Gabriel Correia, Lauren Souza, Lucas Canever, Rafael Zanotti e Vitória Matos. No apoio pelas redes sociais estão Bruna Portela, Bruna Tecati e Paula Neyman. A nossa convidada de hoje tem muita história para contar. Já se chamou Rodrigo, em homenagem ao Capitão Cambará, de O Tempo e o Vento, Valéria Houston, em menção a Whitney, só Valéria, até adicionar o sobrenome Barcelos ao nome artístico, que, segundo a própria, pagou caro por ele. Sua trajetória até aqui não foi fácil. Sofreu com violência sexual, bullying, agressões e até foi atacada na rua com uma chave de fenda. Mas ela partiu de Santo Ângelo destinada a conquistar a capital. Se tornou mulher cidadã de Porto Alegre e, entre altos e baixos, agudos e graves, conquistou Ipanema, Montevidéu e até Paris, enfrentando preconceitos, quebrando paradigmas e transformando tudo em arte. Até o câncer, que lhe roubou os cabelos, mas não a força e o bom humor. Boa noite, Valéria. É um prazer enorme te receber aqui com a gente hoje. Boa noite, mas que coisa mais linda essa sinopse, gente. A PUC tá ensinando bem vocês aí. Obrigado. Eu vou querer essa sinopse para mim, pelo amor de Deus. Muito, muito bem resumido, né? Eu acho muito interessante quando a gente vocês jornalistas têm, quer dizer, eu quase fui colega de vocês, sabia? Eu cheguei a prestar vestibular. Vocês não eram nem nascidos, eu acho, mas assim, prestei vestibular em 90 e
7, talvez, para jornalismo. Eu gosto dessa maneira é uma maneira direta e ao mesmo tempo romântica de sintetizar as coisas e principalmente sintetizar uma vivência, né? Porque é tudo muito resumido e junto, né? Obrigado. Bons profissionais aqui. Obrigado. E, bom, Valéria, como o Felipe comentou agora na abertura, a gente vai abordar ainda mais ao longo do programa. A gente teve um pouco da tua história aí, a gente pôde ver de onde é que tu veio, a gente sabe agora onde tu chegou, mas eu quero saber aonde tu pretende chegar agora. Quais são os teus próximos projetos? Qual é o teu próximo passo? Olha, quando a gente faz esse tipo de pergunta, Lucas, para uma mulher trans, ela é até cruel. Porque a expectativa de vida de uma mulher trans, a gente nunca deve esquecer que é de 35 anos. Então, se fosse de maneira literal, marcar a minha história, ela já teria acabado há 5 anos atrás, né? Depois que a gente passa por um câncer também, Lucas e colegas jornalistas, a gente acaba vendo a vida de uma outra maneira e a gente fica assim com muita mais vontade de fazer tudo. Eu, quando tive essa passagem pelo quarto signo que eu falo, eu não falo que eu estava com câncer, eu falo que passei pelo quarto signo, que é mais delicado, né? Eu discuti, eu falei, não, eu tenho preguiça de morrer, pelo amor de Deus, nem pensar. Eu tenho que ganhar um Grammy, eu tenho que beijar o Príncipe Harry, eu tenho que cantar com a Adele, tem que tomar um porre com a Beyoncé. Não é assim que a vida funciona. Não tenho preguiça de morrer. Não. De modo que as minhas aspirações de vida a partir dos 35 anos e a minha maior vontade de chegar em algum lugar é chegar em qualquer lugar. Eu preciso chegar, como disse Angela Ponce, a Miss, que participou do Miss Universo Trans alguns anos atrás, ela disse, eu não quero ganhar, eu quero o direito de estar aqui. Eu quero poder ter o direito de estar aqui, né? E a gente, vocês enquanto agentes da comunicação, que tem um papel primordial em tudo que vai se fazer no universo, os jornalistas e o papel do povo da comunicação é muito importante. A gente tem que pensar também nessa qualidade de vida e nessa disseminação dessa qualidade de vida, e nesse proporcionar expectativa, não só de números, mas expectativa de que você vai fazer algo na vida de uma pessoa, no tocante a pensar em tudo isso, a querer estar perto de tudo isso, a comunicar sobre isso de maneira mais natural, né? Mas respondendo a tua pergunta, porque eu sou da filosofia, eu vou e nunca mais volto. Respondendo a tua pergunta, eu quero chegar onde eu não fui ainda, gente. Eu quero chegar a mais uns 40 anos, assim, contrariar essa expectativa 2 vezes. É muito difícil a gente pensar em expectativa de vida quando a gente fala na minha realidade, né? Assim, a gente pensar em onde a gente quer chegar. Eu quero chegar, eu quero poder ir. Melhor, já vou te responder assim, Lucas. Eu quero poder ir. Onde eu vou chegar, ainda não sei. Boa. Então, Valéria, sobre o atual, né, o momento. Como é ser mulher, trans e negra, né? É importante ressaltar essas duas características num momento, em um país que há 5 meses atrás só foi liberado, né, pelo Supremo Tribunal Federal que gays, né, trans e bis possam doar sangue. Cortou teu microfone. Tá me ouvindo agora? Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Ué, peraí. Agora sim. Voltou, Felipe. Voltou? Tá bom. Então, tu ouviu até onde? Eu vou repetir o que eu tava falando. 5 meses. Tá, então há 5 meses atrás, né, que foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal que trans, gays e bis possam doar sangue, né? E também em tempos de família tradicional brasileira e discursos de ódio, como é que é ser mulher trans e negra nesse período de agora? Quando eu ouço a tua pergunta, ela já vem com uma resposta, né? Porque se eu estou perguntando como é ser, é porque, de uma certa maneira, há algo nesse ser que é diferente. Mas esse conservadorismo nos coloca num lugar, aliás, nos expõe o lugar em que sempre nos colocaram. O conservadorismo, na verdade, ele não muda muita coisa, Felipe. Ele só expõe
aquele lugar que sempre nos foi colocado, que é o ladinho, assim, sabe a margem, na margem da página, assim, um pouco a gente tá ali. Eu gosto de pensar, e eu vou fazer uma analogia que talvez vocês levem para a vida de vocês, só não copiem, porque vai estar no meu próximo livro, mas podem falar. Eu gosto de pensar no conservadorismo como uma conserva de rabanete. Vocês conhecem rabanete? Conserva de rabanete? Pensemos numa conserva de rabanete. Conserva de rabanete é o seguinte: são alguns frutos, todos da mesma espécie, dentro de um vidro, impregnados de vinagre, ou seja, impregnados de um mesmo líquido, que façam com que todos tenham o mesmo gosto, bem verdade que uns mais fortes e outros menos, mas o mesmo gosto. E quando a gente abre esse vidro de rabanete, é um fedor, é um cheiro tão horroroso, que só quem gosta disso é que suporta. E olha que eu adoro rabanete, não estou aqui falando sobre a conserva, mas sim da analogia da conserva. O que eu penso que a gente... O que eu quero dizer com isso? O conservadorismo é a mesma coisa. São poucas pessoas presas dentro de um pequeno espaço, impregnadas de um mesmo saber, de um mesmo dizer, de um mesmo falar, e que não agrada a todo mundo quando é aberto assim, tão aberto, quando fica tão abertamente, né? E pior, aliás, o mais curioso, não é o pior, o mais curioso é que qualquer conserva para chegar a um nível de conserva, ela tem que apodrecer. E é assim que eu vejo o conservadorismo, e onde esse lugar onde querem mostrar, não nos colocar, porque nesse lugar já nos colocaram há muito tempo, mas que querem mostrar. Hoje em dia, ser um cidadão pensante nesse país, por si só, já te coloca nesse lugar onde a gente está agora. O ataque à imprensa é surreal. O ataque a quem discorda de qualquer coisa que vá de encontro a esse pensamento de dentro desse vidro de conserva é enlouquecedor. Então, quando a gente pensa em como é ser essa pessoa, como é ser essa mulher, primeiro que eu te respondo dizendo que não é muito diferente do que era antes, porque, afinal de contas, esse lugar a gente já estava. Na verdade, agora esse lugar só está sendo exposto. É como se a gente localizasse aqui no Google Maps esse lugar que a gente está. E depois que isso também, infelizmente, não é uma premissa, não é um prêmio dado só a nós, mulheres trans e pretas, mas a todos vocês, a todo mundo que pensa e que resolve saber do saber, fazer do saber, do conhecimento e da leitura a sua bandeira. Falando um pouco sobre prêmio e sobre essa quebra de conservadorismo, em 2015 você foi a primeira mulher trans a ganhar um prêmio na Assembleia Legislativa, né? Tá lá, eu queria saber de ti... Tá lá atrás, ó. Que lindo. Eu queria saber de ti qual é a importância para a comunidade LGBT você ter conquistado esse prêmio? Qual é a representatividade? Eu acho importantíssimo, embora eu nem soubesse o que era, mas assim, quando eu ganhei, eu nem sabia o que era. E eu não sei vocês, mas durante muito tempo esse prêmio ficou no meu banheiro. Porque eu sei que vocês já receberam muito troféu imprensa no banheiro com vidro de shampoo, assim. Eu sei que vocês já receberam muitos prêmios de jornalismo. Sei que vocês já receberam lá no banheiro quando estão tomando banho. Eu quero agradecer pela matéria que eu vi. Eu sei que vocês... Todo mundo recebe prêmios no banheiro, pelo amor de Deus. Animosidades à parte, foi uma loucura o dia desse prêmio, Fabrini. É Fabrini que falou, né? Bonito teu nome, Fabrini. Foi uma loucura esse prêmio, porque assim, eu não sabia direito da magnitude do prêmio. Depois é que eu vim saber que a maior honraria dada a mulheres do estado do Rio Grande do Sul. Eu tinha recém feito a minha retificação de nome, tipo 1 ano e pouco, 2 anos, né? Minha retificação documental, e a pessoa que propôs isso, que foi a Manuela, né, na época, quando ela propôs isso, ela não levou para as mesas de discussão o meu gênero. Ela simplesmente levou uma mulher destaque da cultura no Brasil inteiro, que eu já estava fazendo show no Brasil inteiro, e foi só o que ela fez. Mas sempre tem a turma do Deixa Disso, que vai lá procurar escarafunchar para saber quem é. E aí descobriram que era uma mulher trans. E aí a Assembleia foi atrás do judiciário para tentar resolver isso. Inclusive um dos deputados, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mesmo se lembrasse não diria, porque a gente não dá luz para Exu, segundo a religião afro-brasileira, né? Exu não precisa de luz. Ele quis embargar a tal da história do prêmio. E aí,
Todo mundo foi procurar e está lá, na minha certidão de nascimento, Valéria Barcelos, sexo feminino. Não há o que dizer, vá brigar com o juiz, não adianta brigar comigo. Mas esperta que fui, levei a certidão de nascimento guardada aqui no sutiã, como fazia minha mãe com a chave do armário onde guardava o pão, aqui, ó, no peito. Levei, assim. Uma das coisas mais incríveis, Sabrina, que aconteceu nesse dia foi que eu recebi junto com uma freira. E nós ficamos sentadas lado a lado, eu e a freira. Era uma cena muito emblemática, porque estava ali a religião na teoria e a religião na prática, porque, enfim, eu sou uma pessoa que leva a religião muito na prática. Eu não sou muito religiosa, não acredito muito em religião, mas no significado da palavra religar, de se religar com algo. E ali estava ali. Eu acho que essa imagem da freira e eu conversando, falando sobre o prêmio, diz muito sobre o amor, e diz muito sobre o que a gente ainda não tem, que eu sou a primeira e sou a única até agora, depois de todo esse tempo. Quando a gente fala em representatividade, a gente não está falando simplesmente em ter alguém que, ter uma pessoa que está lá e fez. Não é isso. A gente quer que essa representatividade seja contínua. A gente quer que mais pessoas como eu consigam essa láurea. E é bem verdade, eu falei no dia do prêmio, que não somos consideradas nem mulheres e nem cidadãs. Não sou considerada mulher, que me considera qualquer coisa menos mulher. Eu sou... Bom, aí tem um compêndio de apelidos, né? E muito menos cidadã, porque eu tenho que lutar para ter o direito ao meu próprio nome, eu tenho que lutar para poder usar o banheiro pelo qual eu me reconheço, eu tenho que lutar para que as pessoas usem um pronome corretamente comigo. Que tipo de cidadã é essa que tem que pagar impostos e não tem direito a isso que vocês todos têm? Da cisgeneridade, desculpa aqui, deduzindo logo o gênero e a sexualidade de todos que estão aqui, que não se faz isso, mas me perdoe. Então a gente tem que pensar, mais do que pensar na representatividade, Fabrício, a gente tem que pensar, pensando sim na representatividade, que é muito importante, mas pensando além, pensar no que essa única figura representa. Eu tenho notado, inclusive você, enquanto uma jornalista mulher, vai enfrentar muito disso. Eu sou uma mulher de 40 anos, você deve ter o quê? 20? Vai saber fazer, vai escutar isso na tua carreira e vai lembrar da Valéria na tua entrevista aqui. Do quanto isso vai ser pautado nos seus melhores trabalhos, nos seus trabalhos mais desafiadores, aqueles que você se dedicou completamente. Vai ter sempre essa pauta de que, nossa, e ainda ela é uma mulher, quer dizer. E aí vão te colocar sempre aqui na frente, quando tu conseguir fazer isso, Fabrício, vão te colocar na frente de todo mundo, para que tu estejas ali representando e diga, ó, não reclame mais, tem a Fabrício aqui. Ela já fez. Né? Então, mais do que pensar em representatividade, a gente tem que pensar o porquê dessa representatividade também, porque eu tenho visto que tem nos colocado muito à frente desses desafios, para que a gente vire mártir e mais que isso, para que a gente vire alvo, para que esse alvo fique mais visível nos ataques. Então, Valéria, aproveitando aí que vocês estavam falando sobre representatividade, e felizmente, hoje em dia, a representatividade, a visibilidade trans vem crescendo, né? Aos poucos, mas vem. E temos aí, inclusive, no meio artístico, né, a própria Valéria Barcelos, aí, uma grande, talentosa cantora. Temos a Majur, a Linda Quebrada, que são grandes nomes. E ao mesmo tempo que essa visibilidade vem crescendo, tem algo que me desperta um certo desconforto, que, ao compasso que isso vem crescendo, o próprio número de mortes, de assassinatos de trans, travestis, também vem crescendo, né? Um dado que eu até separei aqui do ANTRA, que eles fizeram uma pesquisa, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais aqui do Brasil, levantou o seguinte dado, que no primeiro quadrimestre de 2020, houve uma alta de 49% quando comparado ao mesmo período de 2019. E vale ressaltar que nesse primeiro quadrimestre, né, os meses de março e abril que compõem esse primeiro quadrimestre, foram os meses que a gente deu o start no isolamento social. Ou seja, esperava-se uma queda nesse número. Só que, infelizmente, não foi o que aconteceu. Então, Valéria, eu queria te perguntar, fazendo um paralelo, assim, né, com a época em que tu pôde assumir a tua verdadeira identidade como mulher trans para os dias de hoje, tu sente alguma diferença, alguma progressão social quando se trata da realidade do trans no Brasil?
Bom, Felipe, primeiro eu quero te dizer que esse dado que tu trouxe é bem alarmante e eu digo para vocês todos aqui, Felipe e todos vocês, que esse dado pode ser bem pior, porque os dados colhidos pela ANTRA não são oficiais. São dados, porque o governo, né, não há nenhum órgão registrado para que esses dados sejam registrados de maneira efetiva, ou seja, a ANTRA colhe esses dados através de reportagem, vejam como é importante a imprensa, vejam como vocês são importantes, através de reportagem de jornal que sai de uma morte, ou associações de moradores, ou associações de travestis, ou associações LGBTs que se dispõem voluntariamente a recolher esses dados. Então, isso pode ser muito pior. Assim como pode ser melhor, que a gente torce que seja, mas a gente sabe que não é, né? Pode ser muito pior. Primeiro de tudo, eu quero falar isso, que é bem importante a gente falar. Depois, exatamente isso que eu estava falando antes, né? Quer dizer, essa superexposição, isso não é uma frase minha, é uma frase da minha grande amiga irmã Linda Quebrada. A Lina me disse um dia, numa conversa, que muito da evidência dos corpos, das corpas, como elas gostam de falar, acho tão bonito, né? Dos corpos trans, na verdade, é para facilitar a visão desse alvo e atacá-lo mais facilmente, atacá-lo mais com mais certeza da total aniquilação. Quando a gente faz esse comparativo de anos, por exemplo, eu sou dos anos 70, né? Dos anos 70 para agora, eu percebo duas coisas tão loucas que vocês vão dizer, meu Deus, ela vai falar uma coisa muito louca agora, mais uma das coisas que ela vai falar. Primeiro que nos anos 70 a gente tinha uma certa liberdade que não temos agora. Mas nos anos 70 a gente não tinha absolutamente nada da legislação que a gente tem agora. Então eu vejo um paradoxo aí. Eu vejo uma grande corrida de direitos maravilhosa, e eu quero ressaltar aqui que a lei de nome social é uma coisa revolucionária no mundo. Desculpa falar isso para vocês, mas eu estive em Paris em 2013, 2012, 2013, e eu falei sobre a política de nome social e elas ficaram chocadas. Como que isso existe no Brasil? Porque eles acham que tem macaco andando na rua aqui, né, em alguns lugares lá. Como que existe isso no Brasil? Como é que pode aqui, né? Então a gente tem que pensar primeiro nisso. Então, Felipe, a gente começa daí. Esse histórico de crescimento da política pública para pessoas trans cresceu bastante, cresceu muito. Mas tinha muito mais liberdade em alguns... Não estou falando que tinha mais, tinha um pouco mais. Não estou falando que tinha totalmente, mas que tinha um pouco mais de liberdade nos anos 70. Né? A gente teve o boom, tivemos o boom da liberdade sexual nos anos 70, né? E da liberdade do corpo da mulher em si. Talvez muito dessa liberdade de gênero das pessoas trans também veio disso, eu acredito, né? Mas a gente precisa também pensar em outro dado muito, muito preocupante, Felipe. A gente tinha, nos anos 60, a ditadura. Milhares de corpos trans desapareceram e nem sequer teve alguém no universo para falar que existia esse corpo antes mesmo dele desaparecer. Então tem muita coisa muita gente que desapareceu assim e que ninguém nem sabe. E a gente tem que lembrar, não sei se vocês sabem aqui, não sei, eu até vou perguntar para vocês, se vocês sabem da Operação Tarântula que tinha nos anos 70, vocês sabem dessa operação? Alguém se manifeste? Não? Tem que falar dela para vocês, então. A Operação Tarântula foi uma operação de tentativa de limpeza, higienização da homossexualidade nos anos 70. Consistia... E tem um documentário que eu quero que vocês assistam, está naquela rede social que lembra um tubo, que eu não vou dar o nome que eles estão pagando, que você é um tubo, tipo assim, né? Para você entender. Lá nessa rede social, nessa plataforma, tem um documentário que fala dessa realidade. Tem uns depoimentos que vocês ficam 7 tons de bege palha. O que vocês acham dessa morte grande de travestis? Eu acho que tem mais é que morrer mesmo. Eu não gosto, tem que morrer. A pessoa fala assim, abertamente. A Operação Tarântula, voltando aqui, eu falo pra caramba. A Operação Tarântula é uma operação que tinha como objetivo limpar as ruas da cidade de São Paulo e consistia da seguinte maneira. A polícia passava na rua e se essa mulher trans, essa mulher travesti, estivesse simplesmente indo para sua casa porque saiu do salão onde trabalhava à tarde, ou simplesmente porque deu vontade de tomar um ar fora de casa, porque afinal de contas ela paga imposto e pode, ela era presa por vadiagem.
Ela era presa, ficava na delegacia, ficava na delegacia lá na cadeia, na ala masculina, e ali, não preciso nem falar para vocês o que acontecia, né? Ela sofria ali abusos sexuais, abusos psicológicos, torturas psicológicas, ficava ali suja durante o dia, servindo, inclusive, de escrava mesmo, servindo o povo ali da carceragem, e muitas vezes essa pessoa sumia do mapa. E aí a gente tem um outro dado para pensar também sobre essa violência, que é a questão do não respeito ao nome social pela própria família, né? Porque uma pessoa travesti, uma pessoa trans, ela não tem respeito nem depois que morre, né? Ela não é respeitada nem depois que morre. Muitas desses corpos, dessas corpas, eram enterrados com o nome civil, ou seja, ela não existia, né? E antigamente a gente também não tinha essa facilidade da retificação de nome social. Então tem mais isso ainda, né, que a gente tem que pensar. Mas então, respondendo a tua pergunta, Felipe, a gente tem que pensar em dois aspectos. Primeiro, que existia um pouco mais de liberdade em alguns aspectos, mas não tinha legislação. Hoje a gente tem um pouco mais de legislação e, veja bem, não tem a liberdade. Parece que a nós nunca é dado o direito de ter tudo ao mesmo tempo. A gente tem que escolher ou morre disso ou morre daquilo. Valéria, comenta numa entrevista para o HuffPost que a comunidade LGBT ela é muito desunida. Uhum. E eu queria saber agora se isso se reflete na comunidade LGBT na questão artística, musical, né? Tu falou agora da Linda Quebrada e tal. Eu queria saber se vocês são mais unidos, se vocês procuram projetos juntos, assim. O único problema maior disso, João Gabriel, é que a mão que faz a roda girar, ela tem cor e tem gênero, ela é branca e cisgênera. Então, a mão que nos dá essa oportunidade, para que tenhamos oportunidade de mostrar o nosso trabalho, inclusive enquanto um grande bloco, o grande coeso bloco de artistas, ela não nos ajuda muito, ela não colabora para que tenhamos essa plataforma, ou para que tenhamos esse apoio, com a nossa arte. A nossa arte ela ainda é vista como marginal. Eu tenho uma amiga lá de São Paulo maravilhosa que chama Malca, que ela criou um selo único e exclusivo para pessoas trans e travestis. Chama Trava Business. É um selo para gravar discos, etc. e tal, e ela só trabalha com a comunidade T, do LGBTQIA+. Veja bem que isso também é um tipo de tentativa de coesão, de juntar, né? E de unir isso. Mas ao passo que a nossa comunidade, inclusive a comunidade LGBT que continua dissidente, eu não mudei minha opinião, eu acho que continua realmente dissidente, e eu já digo por quê, porque ainda vivemos numa tentativa total de performance de cisgeneridade, esse termo eu inventei porque precisava falar alguma coisa, porque a gente está sempre querendo reproduzir aquilo que a comunidade cisgênera faz, tanto no dia a dia, tanto nas nossas vivências, sabe? A gente não tenta... Muitos de nós não tentam se misturar ao todo, tentam ser como o todo, e nós não somos iguais. Vamos parar com essa falácia que nós somos iguais, porque nós não somos. Nós somos diferentes. Completamente diferentes. Não estamos no mesmo barco. Navegamos no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco. Umas pessoas estão no transatlântico, outras estão numa jangada. O mar que bate no transatlântico não machuca, o que bate na jangada mata a pessoa que está ali. A gente tem que ter esse pensamento também. E aí, embora a gente tente ter um grupo coeso e unido, e a Malca, voltando a falar Malca, ela fala uma frase maravilhosa, e que se adequa muito ao funk também, o funk tão mal falado, enfim, que diz o seguinte: desculpem as minhas amigas da MPB e do amor, mas a gente não consegue falar de florzinho e passarinho, a gente não tem como falar sobre isso o tempo inteiro. Adoraríamos, mas não podemos. Então, a gente tem que pensar nisso também, João Gabriel, que, embora tentemos ser essa comunidade mais coesa e tentemos mostrar, através do nosso trabalho, a nossa realidade, ou seja, não vamos falar de florzinha nem de passarinho, vamos falar, sim, da menina trans que tem 12 anos e teve evasão escolar, do menino trans que sofreu um estupro corretivo, e a gente vai falar sobre essas coisas durante o nosso processo. Mas a mão que gera isso, a mão que assina o contrato, a mão que aperta o botão para que apareça a nossa música no rádio, a mão que aperta o play para que o nosso vídeo apareça na televisão. Tem que olhar para lá.
para que o nosso vídeo apareça na televisão, ela é branca e cisgênera, e ela não vai dar muita chance, muita facilidade pra gente, infelizmente não vai. Ainda falando sobre os dados, né? Antes o Felipe falou um pouco. O Atlas da Notícia, o Atlas da Violência, desculpa, desse ano de 2020, ele mostrou que em 2018 teve apenas 8 registros de denúncias de violência física contra trans. Mas a gente sabe que, né, esse registro não é o que realmente de fato acontece, infelizmente, né? Como você estava falando antes. Então eu gostaria de saber, além desse número de denúncia, qual outra forma a gente pode saber o tamanho desse problema? Isso vai depender de vocês. A gente precisa normalizar, quer dizer, a gente precisa naturalizar, não normalizar, porque a norma, guardem essa frase que eu já falei várias vezes, eu quero que vocês guardem. A norma tem cor e tem gênero. A norma é branca e é cisgênera. E quando eu falo em norma, eu quero falar naquilo que é normal, porque normal vem de norma, né? Norma vem de regra. E a regra diz que tudo é pautado pelo patriarcado, né? Enfim, essas coisas que é uma camada em cima da outra. Eu fiquei chocada agora com o que tu me disse, né? Porque eu tô aqui do outro lado e eu sei que isso não é verdade. A gente precisa muito dessa naturalização das denúncias. E a imprensa é um ótimo fator, é uma ferramenta maravilhosa para que isso vire uma coisa natural. Quando a gente vai perceber, vai ler uma notícia de uma pessoa trans que sofreu violência, vocês já viram como é que é dada essa notícia? Vocês já tiveram a oportunidade, e é um exercício que eu peço que vocês, encarecidamente, que vocês façam, que vocês visitem os jornais dos anos 70 e vocês vejam como eram dadas as notícias das mortes das pessoas trans. Vocês vão ficar chocados, vocês vão ficar indignadíssimos, vocês vão dizer como é que isso era possível. E a gente tem que lembrar daquela mão que aperta o play. Embora vocês sejam aí cabeças oxigenadas e de caras jovens que estão tentando mudar a imprensa, que estão tentando mudar a maneira de dar essas notícias, o dono do jornal, ele usa terno do Teva, entendeu? O dono do jornal, ele tem cheiro de naftalina e não vai adiantar ainda. Vocês vão ter que ter muito brio e muita vontade. O Teva vai me processar agora. Quis dizer uma coisa muito tradicional, tá? Não quis falar mal do Teva. E aí, Fabrícia, a gente fica pensando num outro dado também, muito. E agora eu vou dar um relato pessoal. Quando eu sofri aquela violência lá em 2015, e eu tentei fazer o boletim de ocorrência, eu consegui, pela minha insistência, e aos meus milhares de seguidores nas redes sociais. Que horror falar isso. Mas é verdade. Se eu não tivesse reclamado no livro de caras, no livro de rostos, no livro de faces lá, se eu não tivesse feito aquela reclamação no livro de faces, ninguém não ia tomar a proporção que tomou e eu não ia ser chamada na delegacia da mulher para recolher meu depoimento, porque naquela época, ainda para ajudar, entre aspas, a polícia estava passando por uma greve, super justa a greve da polícia, super acho que é justa. E aí eu não ia conseguir fazer esse boletim de ocorrência. Então, eu já vi ali um empecilho. Quando eu cheguei lá, é bem verdade que eu fui atendida na delegacia da mulher e disseminem essa informação. Pessoas trans têm direito a serem atendidas, mulheres trans, né? Pela Lei Maria da Penha e na delegacia da mulher. Então, não falem, disseminem essa informação que ela é importante. Já de cara eu tive esse empecilho, esse impedimento, eu já queria desistir ali de fazer esse boletim de ocorrência. Eu já queria desistir ali de levar adiante isso. Porque a gente sofre pequenas violências nesse caminho. E isso é diariamente, sabe? Isso, além dessa violência ali feita e assinalada e levada à polícia, a gente chega lá e tem que enfrentar um risinho do escrivão. A gente chega lá e tem que ouvir, como eu ouvi do perito, mas foi só isso. Você está aqui só por isso. Porque tinha só um buraquinho, porque o cara me estucou com uma chave de fenda, só que ele enfiou, né, infeccionou e tudo. Do lado de fora tinha só um buraquinho, lá dentro estava todo podre, né? Quando o perito, homem, né, que já começamos por aí, e eu fiquei sabendo que ele atende, inclusive, mulheres vítimas de estupro, mulheres cisgênero vítimas de estupro, que é uma coisa super ruim para qualquer pessoa, né? Mas enfim, que ele atende mulheres vítimas de estupro. Fiquei imaginando ele falando isso. Bom, mas é só isso que o cara te fez, né? Porque é isso.
Então, a gente também tem que pensar nessa naturalização, desculpem, de como essas notícias são dadas e de como essas denúncias são levadas para a delegacia. É preciso um trabalho total e completo, e eu gosto sempre de falar isso, desde o delegado até o porteiro, desde o porteiro até o delegado, e gosto de colocar o porteiro aqui em cima, porque o porteiro é quem abre a porta, ele sabe quem entra e quem sai, né? Então é nisso, a gente tem que pensar em todo esse caminho que leva essa denúncia. Eu fui machucada aqui, eu vou querer ser machucada aqui, para poder chegar aqui, no final da denúncia aqui, e isso não dá em nada. Eu acho que é isso que as pessoas acabam pensando. Eu sempre falo, denuncie, porque a gente precisa disso. E uma das ferramentas maiores que a cisgeneridade conservadora tem usado é que, mas não tem tanto registro sobre isso, por que vocês querem tanto essa proteção se não tem tanto registro? Gente, não tem como registrar, porque as pessoas não conseguem ter forças para fazer esse registro. Vocês entenderam? E isso é uma coisa que precisa ser naturalizada na sociedade. Todo e qualquer crime tem que ser levado em conta como um crime. Racismo não é uma injúria racial. Parem de patologizar o racismo e a transfobia. Ele não estava num bom dia hoje, por isso que ele te chamou de traveca. Ele não estava num bom dia hoje, por isso que ele te deu um topão. Ele é louco, ele toma medicação. Parem de patologizar esse tipo de coisa. Isso é criminoso. Racismo é crime e ponto. A transfobia é crime e ponto. Valéria, boa noite. Olá. Temos uma pergunta do público. Temos uma pergunta da Patrícia Picarelli. Perdão. Diga, Patrícia. Você é natural de Santo Ângelo. Como foi passar a infância numa cidade do interior? Ai, gente. Será que eu falo que tenho que visitar Santo Ângelo na semana que vem? Será que eu digo agora? Não vou falar nada daquilo que eu já não tenha falado. Assim. Santo Ângelo é uma cidade muito preconceituosa, é uma cidade muito racista, colonizada por alemães. O Rio Grande do Sul é assim, né? Não vamos muito longe. Eu estou aqui olhando para a tela do computador e aqui para a câmera que está me filmando aqui, o computador aqui. Estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas e tem uma pessoa negra aqui só. Já começamos aí na estrutura, né? Só assim, aqui é só onde eu estou enxergando, tá? Não sei se tem mais gente. De repente tem que passar mais para frente para ver mais gente. Mas eu acredito que não tem outra pessoa preta aqui. Acredito que não tem. Santo Ângelo é uma cidade racista e preconceituosa, e machista, e misógina, e tudo isso que a gente imagina. É uma cidade maravilhosa, é uma cidade linda. Mas que se alimenta disso, sabe? Que se retroalimenta disso. Hoje, inclusive, eu estava falando com uma amiga que é candidata a vereadora lá, a Dani, que eu conheço desde criança, e ela é muito à frente do tempo. E ela falou uma frase muito importante. Mas o que vocês querem votando para Santo Ângelo se não tem nada? Ela falou, mas não ter nada é uma chance são todas as oportunidades ali para fazer alguma coisa. Ela quer fazer, e eu espero que ela consiga. Mas a gente vai sempre bater na política de terno do Teva. A gente vai sempre bater no jornal que preza pela coluna social e não preza pela notícia em si. A gente vai sempre bater na tecla de vocês aí se esforçando, Fabrini, Vitória, João, Lauren, Felipe e Rafael, para fazer uma matéria maravilhosa, dizer uma palavra maravilhosa, e a pessoa dá página inteira para o dono da fazenda que teve 15 anos mais lindo da cidade. Entendeu? Infelizmente é assim. Eu amo Santo Ângelo, é a cidade que me criou. Eu tenho vínculos incríveis lá, laços de amor com algumas pessoas e de ódio com outras. Mas tenho laços de amor, tenho amigos queridos que eu deixei lá. Meus irmãos moram lá ainda. Mas a cidade em si não tem culpa. Sim, a população boa parte da população que mora lá é que tem. É que pensa. Essa semana eu estava vendo, inclusive, no meu livro de caras lá, vendo uma pessoa que eu conheço há muitos anos reclamando sobre o isolamento social, em especial do homeschooling, que a gente está... Não que eu goste do homeschooling, não é isso. Mas que a gente precisa agora, né? Essa história e que estava muito difícil e que não sei o quê. Eu falei, gente, não é assim que funciona. Que os professores não trabalham. Gente, a aula continua, só que é em casa, é só isso. Tu não vai poder te livrar do teu filho daqueles momentos, porque é isso que tu quer, né, na verdade. Então, quando a gente pensa numa cidade como Santo Ângelo, no tocante àquilo que é muito preconceituoso e muito machista e racista e mesquinho, eu tenho que pensar não só na cidade em si, que é uma cidade linda e maravilhosa e que eu amo com todo o meu coração, mas em algumas pessoas que lá moram e que continuam com essa capinha de mofo que vem
desde que foram arrancados os verdadeiros donos daquela terra, que eram os índios. Então, Galera, Valéria, vamos agora para uma... Desculpa, tu quer ir antes, Felipe? Posso ir aproveitando aqui que a Valéria Pode falou ir. sobre Beleza. essa questão enraizada, né, nessas cidades mais conservadoras. E eu percebo particularmente muito uma desorientação popular por parte de questões voltadas para orientação sexual, identidade de gênero. Muitas pessoas não sabem, às vezes, quais termos, né, a famosa linguagem, né, como se direcionar uma mulher trans a um homem trans. Mas, Felipe, procurar pornotube e Xvideo, a pessoa sabe, né? Com certeza. É muito questão. interessante isso. Isso é uma ignorância à la carte. A pessoa procura para onde ser ignorante. Eu adoro isso. Mas desculpa te interromper, prossiga. Não, com certeza. Boa observação. Mas voltando aqui, né? Essa desorientação, né, por parte dessas pessoas, e pensando talvez numa solução, seria viável, talvez, seria o suficiente uma aplicação de uma metodologia, né, de ensino, uma educação sexual, de repente, nas escolas. Isso contribuiria para esse combate, né, não da marginalização, mas da discriminação que a comunidade trans sofre, né? Já sofreu muito e vem sofrendo ainda. Valéria, eu só queria acrescentar uma pergunta junto para tu responder junto já nas duas perguntas. Até onde tu acha que é o papel que o Felipe falou? É da escola ou da família também? Até onde tu acha que vai esse ensino? Essa educação? Isso. Que mania de colocar na escola a culpa das coisas, gente. Parem com isso. Cada um tem que aprender a sua lição em casa. Pobre das professoras não consegue nem fazer a pessoa sentar, ainda tem que fazer ela entender ainda o que é as coisas. Estou brincando. Mas é verdade, assim, a escola às vezes é muito cobrado. Eu sou professora, eu já fui professora, eu sei como é que é. É igual essa história aí do coronavírus. A gente vai conseguir. Gente, a gente não consegue fazer o aluno sentar na cadeira, vai fazer ele parar quieto, não tocar no coleguinha. Claro que não. Não existe. Mas eu acho muito interessante essa tua pergunta, Felipe Loreto. E aquilo que eu falei que eu te interrompi faz muito sentido para mim. Assim, eu vejo uma ignorância coletiva, seletiva. Faz sentido para nós. É muito uma ignorância. Eu não quero saber sobre isso. Eu não tenho preconceito, não usem o mas. Pelo amor da vaca Jersey. Não sou preconceituosa, mas eu quero que vocês pensem numa coisa junto comigo aqui, bem simples, que vai elucidar um pouco dessa história. Em 2010, creio que foi, o governo que era na época, enfim, criou um kit, criou uma cartilha que chamava Brasil Sem Homofobia. Eu acho que aí é que está o erro, né? Ou não, assim. Porque esse nome desencadeou um monte de coisas. O que foi chamado depois de kit gay. O que era esse kit gay, tia Valéria? Vou explicar para vocês agora. Na verdade, era uma série de práticas para o corpo docente, ou seja, para os professores, de como eles deveriam tratar sobre gênero e sexualidade dentro da sala de aula. Gênero, sexualidade e também, junto a isso, questões de etnia, né, racismo, e também de violência sexual. Ou seja, o professor sempre sabe, tá? Professor é que nem pai, que nem mãe. Que nem mãe, principalmente. Se tu percebesse uma animosidade pela questão de gênero ou de sexualidade de algum aluno, o aluno é muito afeminado, a menina é um pouco masculinizada e ela está sofrendo bullying com isso, o professor teria didaticamente como intervir nessa situação. É isso que dizia o manual que chamaram de kit gay. É só isso. É só isso, gente. Ou que não deve bater no coleguinha porque ele é muito afeminado. Ou que o teu tio não deve ficar passando a mão no teu peitinho se você é uma criança, nem nos seus genitais. É só isso. Percebam que é realmente um preconceito à la carte, porque a pessoa nem sequer se deu o trabalho de ler, mas viu que na capa estava escrito homofobia
e achou já que vinha ensinar todo... E primeiro fez uma ligação ridícula, achando que toda a comunidade LGBT só pensa em sexo. Todo mundo pensa em sexo. A todo momento. Vocês acabaram de pensar agora, quando eu falei a palavra sexo, vocês todos acabaram de pensar. Todo mundo pensa. Não significa que todo mundo vai ficar falando sobre isso em certos ambientes, né? Então, vocês entendem isso. Mas eu vejo a educação como uma ferramenta fundamental da tentativa de amenizar todo o mal e toda a crueldade que a transfobia, que a homofobia, que a misoginia, que o racismo, etc. e tal, nos mostram e a gente sente até agora. E é bem verdade que, inclusive, que eu vou trazer aqui para vocês uma história interessante de uma professora chamada Alessandra, uma professora maravilhosa, que algumas das professoras ainda tentam burlar isso e tentam, né? Assim, e tentam aproximar dessas realidades. Mas eu lembro de uma história que ela me contou, que tinha uma menina que estava passando pela transição, etc. e tal, se revelando uma mulher trans no meio escolar, o que é muito raro, porque eu não tive isso, eu fui fazer isso com 18 anos, né? Mas hoje em dia, com as informações e tudo mais, as pessoas acabam tendo esse ímpeto, essa coragem, essa vontade, essa externalização com mais um pouco, entre aspas, facilidade. Muitas aspas aí. E ela disse que os meninos se juntaram e bateram nessa menina. Bateram bastante nela de machucar, de sangrar. Ela falou para a professora juntou os meninos. O que vocês estão pensando que vocês fizeram? Ah, professora, mas a gente não gosta do jeito da fulana e não sei o quê, porque ela é assim. O que você tem que ver com a vida dela? Fez um trabalho, juntou todo mundo, fez um trabalho, fez entenderem. Resultado, o trabalho foi super bem aceito. Começaram a respeitar a menina, ela se sentiu super acolhida, melhorou as notas e já estava querendo ser advogada depois disso. Teve a reunião de pais e mestres. A mãe desse menino foi lá e perguntou, professora, eu vi aqui no caderno do fulaninho que tinha um monte de coisa e tinha a palavra travesti. Falou travesti baixinho, assim como se fosse uma ofensa. A professora falou, o quê? E aí ela explicou, mas sabe, não tem problema nenhum de falar essa palavra, pode falar. Você sabe por que tem isso no caderno do teu filho? Porque ele bateu na fulana, ela podia ter ido na polícia. Não, ela aprendeu isso em casa? Não, porque não aprendeu. Então percebam como isso alimenta-se de uma cadeia de microviolências, de macro preconceitos, que vai muito além da educação. A educação é, sim, um pilar bem forte para isso, porque tem muitas crianças, muitos adolescentes que passam muito mais tempo na escola do que em casa. E tem muito mais tempo de convívio, contato com a professora e com o professor do que em casa. A educação é, sim, um pilar muito importante, mas a gente ainda precisa acabar e precisa consumir com esses cardápios que fartamente oferecem preconceito à la carte para as pessoas. E isso só vai mudar quando as pessoas mudarem. As pessoas precisam entender, precisam se aproximar. Não há uma solução imediata. A gente está fazendo para os netos dos nossos netos. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês aqui. Por exemplo, vocês sabem a diferença entre travesti e transexual? Vocês sabem? Eu posso arriscar. Eu posso arriscar que sim. Vocês vão ficar sem jeito para falar na minha frente agora, que eu sei. Mas eu vou explicar para vocês, então, para as pessoas que estão aí em casa nos assistindo, que eu acho importante. E principalmente para vocês, os órgãos da imprensa, que serão grandes jornalistas ricos. Como se jornalismo desse dinheiro, meu Deus do céu. Que serão maravilhosos jornalistas, assim, que vão ganhar. Como é que aquele prêmio que ganha? Tem um prêmio que ganha. Tem que olhar para cá. Bom, a diferença, segundo a Organização Mundial... Prestem atenção, que a Tia Valéria tem falado isso há muito tempo, vai chegar um tempo que a Tia Valéria não vai falar mais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, uma mulher travesti, e veja bem, falei mulher travesti, porque a travestilidade só vai daquilo que é visto pelo binarismo como masculino para o feminino, tá bom? Uma mulher travesti é uma pessoa travesti, né? Uma mulher travesti é uma pessoa que tem hábitos, vestires, desejos, convívios, que mais? O que a gente pode falar? Vestimento, enfim, de uma mulher, vive como uma mulher, pensa como mulher, sente como mulher, talvez tenha feito alguma intervenção hormonal, talvez tenha feito alguma intervenção cirúrgica, geralmente fazem, né, pela disforia, etc. e tal, e por essa performance de cisgeneridade tão presente.
mas que tá em tudo, vive de boa com genital. Super de boa, não tem problema. Segundo a Organização Mundial da Saúde, dizem que uma mulher transexual é uma mulher que transicionou, que é visto pelo binarismo como masculino para o feminino, tem vivência, tem vestimentas, tem desejos, tem convívio como uma mulher, porém, diferentemente da mulher travesti, tem verdadeiro pavor do genital e tem uma fobia e tem uma, como é que fala? Uma disforia muito grande. Isso teoricamente falando. Na prática, é tudo a mesma coisa. Na prática, é tudo igual. E eu vou explicar para vocês o porquê que é tudo igual. Porque, na prática, a palavra trans veio para higienizar o termo travesti. Façamos nós aqui um exercício bem rápido. Fechemos os olhos, tentem fechar, ou finjam aí, e imaginem uma mulher travesti. Agora, imaginem uma mulher trans. Vieram duas imagens na cabeça de vocês, não vieram? A mulher travesti é sempre uma que está assim, ou que está na esquina, na marginalidade, na prostituição compulsória. Não sou contra a prostituição compulsória eu sou. Né? Podem abrir os olhos já. Contra a prostituição compulsória, eu vi que o Felipe estava ali concentrado. Mas, a gente sempre pensa nisso, na mulher travesti como algo muito marginal e muito sexualizado. E a gente pensa na mulher trans como algo muito feminilizado e muito elitizado e muito assim. É como se a gente pensasse em uma mulher travesti. Deixa eu pensar alguém aqui, meu Deus, não tem nem como dar um exemplo. Mas como se a gente pensasse uma mulher travesti, uma pessoa qualquer aqui que trabalha na esquina aqui onde eu moro, perto no quarto distrito, e uma mulher trans da Leia T, por exemplo, a Leia T, ou a Roberta Close. A gente sempre pensa nisso, quanto mais passável esse termo horroroso, entre aspas, é uma mulher trans. E, na verdade, isso só é um termo de higienizar, é uma maneira de limpar o termo travesti, que é tão marginal. Vejam na história que eu contei antes da professora, estava escrito travesti no caderno do aluno e ela achou, meu Deus, né? O pai achou horrível. Então, na prática, recapitulando tudo que eu falei, segundo a Organização Mundial da Saúde, a diferença é ali a disforia de genital. Na prática, a única diferença que tem é que o termo travesti é muito marginal e o termo trans é muito mais palatável, é muito mais higiênico, é muito mais é menos marginalizado, menos ofensivo do que o termo travesti. Então, Valéria, só para retomar aqui rapidamente, para você que está assistindo esse daí, mais um episódio do Sem Estúdio, programa feito pelo Laboratório Convergente da FAMECOS, da PUC Rio Grande do Sul Editorial J, onde você pode mandar as suas perguntas pelos comentários. Se você tem alguma dúvida, gostaria que a Valéria respondesse, você pode mandar. E, Valéria, um assunto que ganhou uma dimensão muito grande nesses últimos dias, que gerou, inclusive, muita polêmica nas redes sociais, foi a questão da criação do pronome neutro. E como é que o que tu pensa sobre o pronome neutro? Como é que tu vê? Tu acha que é uma necessidade? Para ti, tu acha que é uma coisa que não seja tão necessária? Como a gente implanta isso para a população? Qual é a tua visão sobre isso? Primeiro, eu quero dizer que você é uma moça muito bonita, Lucas. E eu fiz isso propositalmente para que você se incomodasse. E respondendo a tua pergunta, sim, eu acho muito necessário. Incomoda as pessoas, os pronomes. Tu deve ter se sentido incomodado agora quando eu fiz isso. Eu acho o não binarismo maravilhoso, gente. O não binarismo é o que há de maravilhoso na vida das pessoas. Porque eles, enquanto eu estou aqui discutindo o binarismo e pensando que eu quero parecer, que eu sou uma mulher e quero viver aqui com os pronomes femininos e nessa quadrado de binarismo, o não binarismo está muito à frente, eles já estão pensando em coisas que nem existem ainda, e isso é maravilhoso. Eu fico muito empolgada com o não binarismo, eu acho isso maravilhoso. E eu sei o quanto é difícil para as pessoas. E eu estou preparando um vídeo sobre isso, que vai falar sobre isso. Fiquem atentos aí, que vai ser um vídeo falando sobre isso. Eu tenho uma banda formada só de pessoas trans e não binárias, que chama Antures e Orquídeas. Antures e Orquídeas, ali, não binárias, né? Uma brincadeira com o termo não binário. Eu confesso que eu ainda estou um pouco confusa e ainda estou aprendendo muita coisa.
É bem verdade que a gente tem que voltar, Lucas, àquele preconceito à la carte. As pessoas inventam e acabam colocando terminologias não binárias e palavras que não precisam. Só para quê? Para encher o saco, para incomodar. E eu acho isso maravilhoso, eu acho isso incrível. Eu acho uma adequação aos novos tempos. Eu acho que são aquelas coisas sutis que tu percebes que são demarcadores de novos tempos, que são demarcadores de futuro, que são demarcadores de que sim, tá tudo mudando. E eu acho isso incrível, eu acho isso maravilhoso. Um dos maiores e mais preconceituosos argumentos, Lucas, sobre isso é o seguinte, eu já ouvi. Porque tá em um vídeo de uma pessoa falando sobre nominalidade, pronomes neutros. Uma pessoa, perdoe, tem um vídeo de uma pessoa falando sobre isso. E essa pessoa diz assim, esse é o vídeo mais elucidatório que eu vou fazer sobre pronome neutro, e essa pessoa explica direitinho tudo ali passo a passo. Uma das dos maiores argumentos foi assim, meu Deus, mas que palhaçada isso! Que agora eles querem modificar a linguagem, querem modificar o idioma. Você sabe o que é modificar o idioma? Modificar o idioma é chegar num país como um Brasil, que fala que língua? Português! Não fala nem sequer o próprio idioma, gente! Que imbecilidade é essa? O Brasil era para falar tupi-guarani. Isso é modificar o idioma. Modificar o idioma é arrastar 5 milhões de negros que falavam em Yorubá e eles chegarem aqui neste país e serem obrigados a falar português. Vocês estão falando em mudança de idioma quando falam um idioma que nem é de vocês. Vocês falam português. Português é a língua do colonizador, do explorador. Então, para. Segundo, se é muito difícil acompanhar mudanças de pronomes de tratamento, volte a falar vossa mercê. Porque você é a contração de vossa mercê, que virou voz-me-cê, que virou você. Muito simples. Então, na verdade, o que eu vejo aí é uma preguiça de adequação aos novos tempos. Eu acho o não-binarismo maravilhoso, eu acho a utilização de pronomes neutros uma coisa incrível, que as pessoas vão ter que o quê? Aprender, vão ter que o quê? Ler. E aí já sabe como é que é brasileiro com leitura, né? Brasileiro com aprender. É a frase que eu repito que eu falo e vou repetir eternamente, Lucas Canever. Brasileiro não precisa ser estudado. Brasileiro precisa estudar. Maravilhosa a frase. Perfeita. Valéria, tem uma música que a Maria Bethânia interpreta, né, que é a Balada de Gisberta, que eu percebi que tu gosta de cantar bastante ela, que conta a história da Gisberta, que foi uma trans morta em Portugal, né, torturada e morta. E eu sei que tu também te identifica bastante com a Elis Regina, que também tinha músicas com esse viés mais político, né? E também eu peguei uma frase da tua música aqui, que é: também sofro de amor, mas eu faço da dor canção. Eu queria saber como eu achei muito boa a música, inclusive, já deixo o meu elogio. E também a gente quer que depois, no final, a gente dê uma palhinha, né? Eu queria saber como é que tu enxerga o papel da arte nessa luta por resistência, assim, contra racismo, seja racismo, transfobia, ou enfim, só viés político mesmo. Como é que tu enxerga o papel da arte nisso? Primordial. Eu acho que nós somos agência da modificação. Eu acho que nós somos agência... Assim, não estou aqui me vangloriando nem nada disso, estou dizendo que temos um papel essencial na mudança da cabeça das pessoas. A imprensa tem esse papel. Gente, é que nem banco. Se banco tá gostando muito, tá errado. Não. Se banco tá bom pro banco, tá bom que tá ruim para ti. É a mesma coisa. Se estão atacando a imprensa, porque alguma coisa querem esconder. Eu sou dessa opinião. Então, eu penso também, e os artistas também estão atacando os artistas, é porque alguma coisa não quer que eles digam. Porque eu acho que a gente é um agente da modificação de mensagens subliminares. Bob Marley falava isso, eu falo sempre isso nas minhas entrevistas, né? Que o Bob Marley falava isso, que ele queria falar sobre o amor de tal maneira que entrasse na cabeça das pessoas como um vírus, de maneira subliminar. As nossas canções também servem para isso. Eu acho que os nossos dizeres também servem para isso. A gente, infelizmente, mesmo quem diga que não gosta de política, faz política quando acorda e decide se vai ficar na cama ou não. É preciso ter muito cuidado quando se fala que não se gosta de política.
O atual cenário político não pode, não deve te fazer não gostar dele. Não gostar dele é concordar. E se tu concorda com isso é porque tá bom para ti. Se tá bom para ti, meu amor, você está contra o povo. Precisa rever teus conceitos aí sobre ser humano, inclusive, né? Gosto muito de pensar na nossa arte como um agente modificador e como realmente um agente de mudança e de... aquela panfletagem sem papel, sabe? Eu posso te dar um papel aqui para tu leres, tu vais ler aqui a informação que vai falar sobre, tu vai ler aqui. Pode fazer, rasgar esse papel, amassar, limpar a bunda com ele, sei lá o que tu quiser fazer. Mas a informação artística que eu te dei nunca vai sair da tua cabeça. Sempre vai se lembrar, porque música é uma coisa que pega, né? Vocês já perceberam isso, ainda mais aqui no Brasil, que é feito de consoantes e... quando a gente tem uma música, quando a gente tem uma apresentação, uma coisa que te toca no sentimento e tu fica pensando, sempre, é o que eu gosto de fazer nos meus... Que eu me ative depois do meu ataque lá em 2015. Que eu percebi que a minha presença física e o meu corpo político ali, ele era muito mais que simplesmente meu trabalho. Ele estava ali demarcando territórios. As pessoas sempre vão lembrar que tinha uma pessoa trans preta cantando e vão falar sobre isso para outras pessoas e vão dizer, mas como assim? Isso existe? Elas fazem isso também? Quero ver, vou procurar. E existem outras. E assim é uma rede que vai indo, entendeu? Eu penso que o nosso papel enquanto artista é de primordial importância e sim mais uma ferramenta contra o conservadorismo, né? Eu não sou contra a salada de rabanete, eu adoro rabanete, sou contra o conservadorismo mesmo. E acho que é uma ferramenta super importante. A imprensa, a disseminação de boas informações, o conhecer, o aproximar, né? O conviver, o incentivar a ter mais jornalistas negras como a Lauren, a ter mais jornalistas trans, como sei lá quem, eu conheci uma jornalista trans em Paris, chama Hélène, como Christine também, que era uma outra jornalista trans, desculpa falando francês aqui para vocês, perdão. Christine, que é uma outra jornalista trans lá de Paris, que era maravilhosa, que fez um documentário lindo comigo lá, sabe? Sim, eu acho que inclusive a nossa presença física demarca muita coisa, né? O nosso movimento de presença física demarca muita coisa. E o brasileiro tem uma coisa estranha, assim, o gaúcho, então, Deus me perdoe. O gaúcho fora daqui tem uma fama de super inteligente, mas se a pessoa que falou isso vem para cá, ela vai ficar chocada. Tem uma fama de valorização da cultura que a gente fica chocada, assim, só fora daqui, porque aqui a gente sabe que a realidade não é essa, né? Inclusive, a imprensa aqui no Rio Grande do Sul tem assim, aderiu a um lado da sociedade que é nojento, que é asqueroso, e que faz questão, as pessoas... O maior desafio de 2020 não é a pandemia, é enfrentar pessoas que têm prazer e orgulho de dizer que são idiotas, de admitirem que não querem saber das coisas, que preferem ficar vendo notícia ruim do que, sabe, do que se informar, do que ouvir da fonte. E eu quero destacar um outro detalhe aqui para vocês. Vocês precisam entender o que é se informar na fonte, né? E se encostar nessa fonte. Nós, pessoas trans, nós, pessoas negras, somos fonte de informação, mas eu e a Lauren, nós não somos Blackpedia, para vocês ficarem perguntando toda e qualquer informação de pessoas trans, porque a gente não tem obrigatoriedade de saber de toda a população negra. Sabemos de nós, sabemos da nossa... Temos as nossas opiniões, mas não temos essa obrigatoriedade. A Lauren, quando ela se formar e ela for uma jornalista, ela vai ter que fazer terapia todos os dias, porque ela vai ser perguntada todos os dias sobre questões de negritude, ela vai ser perguntada todos os dias sobre coisas que ela não tem nem noção que é. Quem foi... Lauren, a gente quer saber sobre a tua opinião sobre o sapato que o Obama estava usando. Desculpa, quase falei palavrão. Né, eu não tenho obrigação de saber disso. E aí e a gente também vira também essa transpídia, né? Essa fonte de informações para pessoas trans. Isso se resolveria de uma maneira... como é que a gente vai saber, Valéria? Pornotube, tu sabe como acha, né? RedTube também, não sabe? Eu sei que tu sabe. E mais do que isso, naturalize as suas relações, viva com essas pessoas, entenda a realidade delas, deixa de ser um panfletário de computador, vá saber por que não tem uma pessoa trans no teu curso de jornalismo
E se não tem, e se tem, vá se informar com essa pessoa, vá se aproximar dela. Fiquei até exaltada aqui. Tem que se aproximar das pessoas. A sexualidade e o gênero não são osmóticos, né? Não é aquilo que pega misturado com a água, etc. e tal. Não, é muito mais. Valéria, nosso tempo está acabando e a gente queria pedir para ti ver se tu consegue dar uma palhinha da música Memórias para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Dizer para vocês uma coisa antes de acabar o tempo, antes de vocês me cortarem, não me cortem, que eu volto aqui e faço um escândalo. Dia 30, agora, vai ter o pré-lançamento do meu livro que chama Transradioativa. Você me conhece porque tem medo ou você tem medo porque me conhece? Vai ter o pré-lançamento desse livro com preços bem populares na Feira do Livro. Quem diria que eu estou na Feira do Livro lançando... Eu até fiquei chocada agora com essa informação. E também porque quero mostrar minha unha maravilhosa, que tá linda. Quem diria? Né? Você não consegue imaginar como importante, como é maravilhoso isso? É uma mulher trans que vai estar... E a capa sou eu na capa maravilhosa, assim, careca, porque era uma época do câncer, que eu tava sem cabelo. Então, é muito signo. Primeiro quero falar sobre isso, dizer que tem vídeo novo dizer que tem vídeo novo lá naquela rede social que tem uma câmera fotográfica. Tem vídeo novo lá falando sobre o Dia das Crianças, né? Que quem pode, enfim, assistam lá. E falando do Dia das Crianças, eu falei um pouco, e tem essa música Memórias está lá, e tem uma foto minha de criança, e a canção fala assim: eu fugi, minhas malas na mão, a maior decisão foi partir para viver de cantar, ser mulher e amar. Resisti e vivi preconceito por eu ser do meu jeito. Persisti, também sofro de amor, mas eu faço da dor canção. Você nessa mesa de bar que veio para me ouvir cantar, mergulha na minha canção Memória. E eu te conto que passei, dessa mulher que me tornei, que vive só para transbordar de amor. Quando alguém me olhar, respeite a minha história. Quando alguém me olhar, respeite as minhas memórias. Palmas virtuais. Melhor. Então, Perfeita! Valéria, então eu espero que na próxima vez que a gente se encontrar, a gente possa escutar ao vivo, né, o teu show, e também fazer uma entrevista, quem sabe, ao vivo, né? Eu acho ótimo, acho maravilhoso. E se abraçar, claro, porque a gente tá, né? Principalmente. Então, eu acho que para todo mundo tava precisando disso na terça-feira de noite, uma música assim, obrigado. E eu queria te agradecer de novo por essa uma hora aqui que foi uma aula, né? E a gente podia ter abordado muito mais coisa, teria muito mais do que abordar, a gente queria. Caramba, então a gente combina uma próxima para seguir. Então, se quiser falar mais alguma coisa, a gente está encerrando agora e daí. Claro que sim. Eu saindo daqui às 21 horas, eu tenho uma live naquela rede social que tem uma câmera, falando do coletivo Nimba, que é um coletivo de mulheres negras empreendedoras e fazedoras de arte, etc. e tal, aqui de Porto Alegre. Vai ter uma entrevista com uma mulher empreendedora, que é a Maria Cristina. Assistam lá, por favor, deem uma... Quiser dizer o teu arroba aí para nós? Arroba Valéria Barcelos, com 2 L's, paguei caro. Arroba Valéria Barcelos, oficial, meu arroba. Tô quase chegando em 30 mil, vamos chegar a 30 mil, que está paga publi. Outra coisa importante que eu gosto sempre de terminar as minhas falas é com umas perguntas que eu gosto que vocês fiquem refletindo aí, tá bom? Vou fazê-las para vocês. Quantas pessoas trans você conhece? Quantas você convive? Quantas você já beijou? Quantas você já transou, já sentiu desejo e não sentiu vergonha por isso? Quantas você já ligou de madrugada dizendo que fez merda? Falei palavrão. Quantas você já emprestou dinheiro, já emprestaram dinheiro para você? Quantas tu já fizeste uma festa surpresa, já recebeu uma festa surpresa? Quantas dessas pessoas estavam nas festas de fim de ano da tua casa? No Réveillon?
enquanto você pensou em ligar para saber como é que estava. Ligou para xingar, para dizer, amiga, não faz isso, não volta pro ex. Quantas pessoas trans têm tanta importância e tanto convívio na tua vida quanto pessoas não trans? Se a resposta é uma ou nenhuma, acho que está na hora de rever os seus conceitos e a tua empatia, se ela é real mesmo. Pensa. Você conhece a gente porque tem medo ou tem medo porque nos conhece? Fiquem bem, lavem as mãos e só saem de casa se precisar. Fica então a reflexão, pessoal. Obrigado. Então, esse foi o Sem Estúdio. Eu agradeço ao público que nos acompanhou até aqui. Agradeço também a Maria Eduarda Brito, que mandou pergunta, mas não pôde ser lida por conta do tempo. E convido todos, a semana que vem, estaremos de novo aqui no Sem Estúdio. E ao longo da semana divulgaremos o nosso próximo convidado. Então, Valéria, mais uma vez, muito obrigado. E agradeço em nome de todos. Acho que todo mundo pode ir fazer o seu aceno. E foi muito bom. Até a próxima, então. Beijo, um beijo para Maria Eduarda, que não pôde perguntar, mas se ela quiser me perguntar depois lá nas minhas redes sociais, eu respondo. Beijo para vocês, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, Valéria. Até mais. Esse foi o Sem Estúdio. Tchau. Até semana que vem.